Hoje é um dia daqueles que a gente pensa em tanta coisa para pregar, né? Para compartilhar, porque o ato de pregar é muitas vezes confundido como algo muito místico, né? Algo muito extremamente superior ao que ele deveria ser, né? Existem várias formas de pregar. O louvor é uma pregação. A oração é uma pregação. A oração é tanto uma pregação que Paulo justamente corrigiu aqueles que falavam línguas estranhas, não porque era proibido falar língua estranha, mas porque quando você ora em línguas estranhas por alguém, ela não entende nada. Ela não sabe se está sendo abençoada, se está sendo amaldiçoada, se está sendo repreendida. Por isso, quando eu sempre peço para os irmãos orar por alguém, orar perto do ouvido dele para que ele escute a sua oração. Porque a oração não é só um clamor a Deus, ela pode ser uma resposta de uma pergunta em qual essa pessoa indaga a Deus. E Deus pode utilizar a sua vida para ser essa resposta. Então a oração também é uma pregação. A sua vida é uma pregação. Porque a Bíblia vai nos ensinar que muitos observam como a gente vive. É muito fácil falar de perdão, é muito fácil falar de casamento, é muito fácil de falar sobre família, é muito fácil falar sobre todos esses assuntos. Mas quantos homens nós conhecemos, homens e mulheres, que falam desse assunto, são mestres em falar sobre esse assunto, mas estão longe de viver o que ensinam? Então a nossa vida também é uma pregação. Ela talvez seja a pregação mais silenciosa que a gente pratica. Mas nenhuma desses tipos de pregação é mais importante que o outro. Quando eu leio a palavra de Deus em casa, é uma pregação. Ué, como assim? A Bíblia é o quê, queridos? A palavra de Deus. Quando eu compartilho aqui o que eu entendi da onde? Da Bíblia. Então, quando você lê a palavra de Deus em casa, é o próprio Deus falando contigo. Por isso eu acho muito estranho quando as pessoas dizem assim, Deus está em silêncio. Eu falo, só abrir a Bíblia. Deus vai começar a falar. Agora, talvez ele não queira conversar do que você quer. Talvez ele queira falar sobre outras coisas. E muitos de nós entramos nesses becos místicos que acabam impedindo da vida cristã, a pregação cristã, o relacionamento com Deus, da sua toda potencialidade. Porque a gente fica botando parede onde não deveria ter parede. A gente fica botando janela onde tinha que haver porta. E a gente bota porta onde não deveria nem haver entrada para certas coisas em nossas vidas. Eu estou compartilhando isso antes de entrar no assunto que eu quero dividir com vocês, porque eu quero que você entenda o objetivo de você estar na igreja. Você já se perguntou por que você vem à igreja? É possível, como uma vez a irmã Miriam ensinou, a gente vê uma perna andando sozinho? Você vai dizer, demônio, começou a apocalipse zumbi e ninguém me avisou, né? Então, primeira coisa, eu me reúno em igreja porque eu faço parte de um corpo. E o corpo só funciona quando está o quê? Completo. Quando cada parte deseja estar nesse lugar. Segundo motivo que me leva à igreja, o primeiro não deveria ser Cristo. Para a maioria de nós, mas para alguns, eles se reúnem porque desejam se relacionar. E o primeiro relacionamento que eles vão ter com Cristo é conosco. Por isso, a igreja precisa ser cheia de Cristo, para que os outros possam se relacionar com Cristo através de nós. Mas eu venho por causa de Cristo. Amém. Esse é o segundo motivo que leva as pessoas a vir para a igreja. Buscar a Cristo, conhecer sua palavra, entender
Certa vez uma pessoa compartilhou comigo, o meu primo Lucas falou algo que me fez muito refletir. Ele falou naquele dia comigo que ele me falou assim, às vezes eu indagava muito, falei, pô Lucas, a gente lê, a gente estuda, a gente busca, por que não há esse mesmo desejo, essa mesma coisa nas outras pessoas? Ele falou, porque Deus nos deu essa porção para que a gente compartilhe com os outros. Eu não posso exigir de você o mesmo que Deus exige de mim. E cabe a mim, como essa função, compartilhar com vocês o Evangelho. É para isso que temos um pastor. É para isso que temos uma pessoa liderando essa igreja. É para isso que temos um corpo diaconal, para cuidar das pessoas aqui dentro, para compartilhar do Evangelho, para ensinar aquilo que para mim parece óbvio. Tem algumas coisas que para mim parecem óbvias, para outras pessoas são difíceis de entender. Se Deus me deu a capacidade de entender, cabe a mim ensinar. E não achar que o outro deve subir ao meu nível. Ele só vai subir ao meu nível quando eu descer ao nível dele, estender a mão e puxar ele para o degrau de cima. Essa é a força da igreja que amadurece junta no Evangelho. E por que toda essa entrada? Porque os dois textos, ou um só, mesmo que a gente fique hoje, falam da mesma coisa, Mateus 13 e Marcos 16, falam da volta de Jesus, junto com o fim do judaísmo ou do templo, né? Porque sem o templo é impossível exercer o judaísmo. Por mais que os judeus, alguns rabinos dizem que dá para fazer uma coisa ou outra, mas o judaísmo ele é extremamente ligado ao templo, na maioria das suas práticas. Abre para mim Marcos 13. E Jesus começa a compartilhar um discurso com os seus discípulos. Jesus, que era Deus, a gente leu esse texto aqui ontem, né, junto com os jovens de lá, Filipenses 2, era Deus, tinha toda a sabedoria, criador do universo, se esvaziou de si mesmo, veio à terra para fazer a vontade do Pai. Mas qual era a vontade do Pai? Revelar por completo o plano salvador de Deus. Jesus pregou o Evangelho, operou milagres como pregação, fez orações que são pregações e, por último, não menos importante, mas faz parte de tudo que a gente falou, viveu o Evangelho a ponto de ser o sacrifício, obediente até a morte de cruz, como nós lemos o texto lá atrás. Mas imagina, esse Deus que veio como homem, encarnou como homem, precisava ensinar, instruir homens iletrados, alguns deles sem nenhuma compreensão profunda da Torá, verdades eternas. Falar de uma realidade que eles não viram, mas precisavam acreditar pela fé. Nós, na igreja, temos compartilhado essa frase, que estamos buscando viver uma vida com fé e simplicidade. Vivendo uma vida simples com fé. Nós tentamos buscar viver uma vida simples, porque o Evangelho é simples. Nós é que somos as pessoas complicadas. É tão fácil perdoar, mas a gente inventa um monte de motivo para não perdoar. É tão fácil obedecer e crer no que Deus diz que é bom para a gente, mas a gente inventa um monte de motivo para dizer para Deus, não é bem assim, Deus. Olhando para os textos do Novo Testamento, até as crianças entendem as moral das maiorias das histórias que você conta para eles. Até é ensinável até para crianças não alfabetizadas. Somos nós que, quando somos confrontados com algumas verdades bíblicas, que contra-argumentamos para não obedecer. E
não é o evangelho que não tem a resposta. Somos nós que não confiamos no que ele diz e queremos mais explicação do que precisa. E Jesus começa a dizer aos seus discípulos, quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos disse: mestre, que pedras, que construção, que lindo esse templo. Mas Jesus respondeu: você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá que quando todas essas estiverem para se cumprir? A gente confunde muitas vezes esse texto sobre a vinda de Cristo. Na verdade, eles estavam perguntando sobre o quê? A destruição do templo e de Jerusalém que Jesus estava dizendo. Eles não estavam perguntando sobre o fim dos tempos. Eles queriam saber, depois de dizer para Jesus que Jerusalém era uma cidade grande, bonita, com um templo razoável. E Jesus disse: tudo aqui vai ser destruído. Eles perguntaram: quando, mestre, isso vai acontecer? E Jesus começa a dizer a eles. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenha cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, enganarão as muitos. Quantos falsos cristos se levantaram em Israel? Um deles era o próprio Barabás, tá bom? E vários outros. Tanto que quando você vai ler lá no livro de Atos que você leu, quando Nicodemos? Não, não é Nicodemos, não. Gamaliel vai dizer para a liderança do templo que várias vezes se levantaram insurgentes tentando libertar Israel, dizendo que era o Messias. Mas quando ele morria, o seu grupo se dissipava. E agora eles esperassem para ver se aquele grupo, depois da morte de Jesus, tinha vindo da parte de Deus ou não. Gamaliel vai dar esse conselho. E ele vai dizer: talvez vocês, líderes fariseus, estejam lutando contra Deus. E aí ele começa a dizer: quando vocês ouvirem falar de guerras, rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Nós vivemos um tempo que o que mais ouvimos é: e aí, China vai atacar Taiwan? Não vai. Os Estados Unidos vai atacar uma bomba atômica no Irã para resolver o problema. Israel vai parar de sair, brigar com a Palestina, com o Líbano, com o Irã. O Estreito de Hormuz vai ser resolvido para o preço do petróleo voltar? Entre muitas outras coisas. E aí a Rússia, enfim, vai vencer a guerra na Ucrânia? E se a guerra chegar no Brasil? Quem vai ser o primeiro a desistir? Sai correndo. Coitado dos nossos fuzileiros e armamentistas, né? Contando com a galera da reserva está procurando os artigos que fazem os dispensáveis. Falando assim: pô, vai vir, a gente vai para a guerra, mas vai ter reserva. Não tem, não. A maioria está querendo correr. Mas essas perguntas ficam no ar. Essas perguntas nos assolam. Você nem sabe quanto é o preço do petróleo, mas você está reclamando da guerra do Irã lá. Você fala: a gasolina aumentou por causa da guerra. Não sei o que aumentou por causa da guerra. A gente vai repetindo umas coisas sem análise, sem pensamento, sem nada. Porque os rumores de guerra nos dão medo. A maioria de nós não viu uma guerra de perto que não seja a guerra do Rio de Janeiro. E apesar de ser uma guerra bem violenta, não se compara a uma guerra de verdade. A maioria aqui tem 90 anos e nunca viu uma bomba explodindo. Porque, graças a Deus, o Brasil não se envolve diretamente, ou não é bombardeado diretamente, a bem tempo. Mas quem viveu na Europa
e hoje tem 100 anos, pegou 2 guerras mundiais, fora as guerras civis. A gente estava falando, brincando outro dia, sobre os Estados Unidos e sua quantidade de armamento. Aí fala assim, ele só vive em guerra. Mas nenhuma no seu país. Tudo fora dela. A gente não sabe o que é um cenário de uma guerra, irmãos. Por mais que a gente imagine, a guerra ela destrói tudo. Se você acha ruim a criminalidade que nós temos no Rio de Janeiro, o cenário de guerra é mais caótico, porque na guerra não existe poupar algo que vai dar dinheiro. As bombas caem na cabeça de todo mundo, até quem não está armado. A sua casa, tudo pode ser destruído. Mas nós nos assustamos com os rumores anteriormente, né? Eu não quero te trazer mais medo, mas eu quero que você reflita que realmente receber um rumor ou uma guerra que se aproxima, principalmente para os países que estão sofrendo isso, é caótico. E Jesus fala sobre esses rumores de guerra. Só que, irmãos, desde que Jesus veio, antes dele, o mundo vive em guerra. E o período que mais houve guerra, e houve uma guerra que envolveu quase o mundo todo, foi a Primeira Guerra Mundial que você estuda no colégio e a Segunda Guerra Mundial. Não houve guerras na proporção de dimensão, eu não estou falando nem de morte, eu estou falando de dimensão, que comparasse aquelas guerras. Quando olhamos para Hitler, talvez seja a figura mais parecida com o que esperamos de um anticristo. Capacidade de manipular grandes multidões. Convenceu um país todo, ganhou quase a Europa toda. Quando você pensa em proporção militar, em estratégia, em exército, é fenomenal. Mas mesmo assim, esse homem não vingou, porque ainda não era o tempo. Israel vivia, querido, sobre baixo de guerra. Quando você estuda a história de Israel, ignorando só as passagens bíblicas, mesmo o Estado antigo de Israel só vivia em guerra. E um dos motivos de Israel ter sido destruído era justamente porque eles não se submetiam oficialmente a outros povos. Se você um dia puder pesquisar, pesquise sobre Massada. Israel está sendo destruída pelo Império Romano mais uma vez. O templo é destruído, tudo é destruído. Eles se escondem num forte chamado Massada. O inimigo está há um ano tentando entrar em Massada e não consegue. Mas quando eles percebem que o inimigo vai conseguir vencer, eles têm uma atitude louca. O mais antigo vai matando cada um e, por último, se suicida. E quando os romanos entram lá, encontram todos os espólios que eles buscavam conquistar destruídos. E eles deixam um recado bem claro. A gente não se matou porque acabou a comida, porque acabou as coisas. A gente não aceita se submeter à escravidão romana. Eu não estou romantizando isso, acho uma péssima ideia. Eu estou dizendo que era o nível de guerra e de pensamento que eles tinham. E a gente começa a entender que Jesus está falando diretamente da destruição do templo. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Queridos, para Israel ver a destruição de Jerusalém, para Israel ver a destruição do segundo templo, ver a destruição de tudo, para eles seria o fim. Agora não tem mais jeito para o povo judeu. O povo judeu é espalhado pelo mundo. Eles não têm mais país, eles não têm mais templo, eles não têm mais nação. É por isso que, oficialmente, pelos números, Hitler conseguiu matar 2/3 dos judeus na Europa. Mais ou menos de 6 a 8 milhões de judeus foram mortos. Porque eles estavam espalhados.
Ninguém mais acreditava na restituição do Estado de Israel. Mas em 1949, Israel é restituído à sua terra, depois de tamanho sofrimento. Eles ainda não têm um templo, mas a terra foi restituída. Porque Deus cumpre as suas promessas. Pode ir. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. E essas coisas é o princípio das dores. Ou seja, é como o início de coisas. E aí, Jesus usa a analogia da momento de ter o filho, porque a mulher sabe que o princípio das dores é sinal que algo vai acontecer. Mas a dor na hora de sair a criança é 10 vezes maior, ou muito mais vezes do que o princípio. E se você olhar para o mundo, nós vamos ver que ainda existe isso. Mas naquele tempo foi muito pior. Há terremotos acontecendo durante o mundo? Há. Ainda há furacões, ainda há. Mas ainda não chegou a um estágio, principalmente você, mulher, que conhece o que é a dor de um parto. Parece algo doloroso para o mundo todo? Pode ir. Estejam sobre aviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão assaltados por minha causa, serão levados à presença de governadores e reis para lhe servir de testemunho. Querido, quando começar a se aproximar a volta de Cristo, a perseguição começa. Para você ter uma noção, quando Israel é destruída, o cristianismo cresce nos primeiros séculos no Império Romano, século I, II, III, o cristianismo é extremamente perseguido entre períodos de paz e perseguição dentro do Império Romano. Mas logo nos primeiros séculos, você sabe o que fizeram com o cristão, com a maioria dos crentes? Encheram eles de piche e tacaram fogo para eles acenderem Roma à noite. Eles eram queimados, viu? Seus filhos eram queimados na sua frente. Seus bens eram tomados para quem, em certos períodos que alguém professava Jesus. Por isso, as reuniões dos crentes eram dentro do cemitério, nas tumbas, escondidos. Você já pensou em um culto no cemitério? Já pensou em fazer um culto na tumba, escondido, à noite? Porque é o único momento que vocês podem cultuar. E sabe como se identificava essas tumbas de reunião? Os sinais que eles deixavam? Esse peixinho que a gente adora botar no carro. Era um sinal que ali tinha uma reunião cristã. Esse peixinho que a gente adora, é símbolo de um povo perseguido. Pegavam-se crentes e se botavam no coliseu, soltava-se leões para matá-lo, feras, com bebê, com tudo, gente. Não é que escolhiam, esse aqui não, bota lá o grupo, deixa os bichos matarem eles. E você já pensou como essa perseguição, se ela for uma profecia futura, vai afetar a sua vida? Você está pronto para ser perseguido? Ou você, porque o irmão não te dá bom dia, você já fica chateado? Ou porque alguém não te cumprimentou na igreja, você já fica triste? Como é que você vai aguentar a perseguição? Que alguém não foi na sua festa porque convidou, aí você não vem à igreja. Como é que você, no momento que estiver sendo apertado, não vai denunciar alguém aqui da igreja para se safar? Se você não consegue nem perdoar o básico. Porque todos esses que eram presos eram pressionados a denunciar outros. Eu posso confiar a minha vida a você? Já pensou nisso? Que o que esses irmãos tinham de comunhão era confiar a vida um ao outro quando iam no mesmo culto?
confiar as suas famílias um ao outro quando iam no mesmo culto? Mantenha o texto anterior. E a gente vai ver, você estaria disponível para apanhar por Cristo? Você estaria disponível a ir à presença de governadores e reis para testemunhar de Cristo? A gente convida os irmãos para dar uma palavra de oferta, um louvor, eles ficam com vergonha para falar para crente. A gente pede para eles intercederem algo ou fazerem algo nas suas casas, eles ficam com vergonha de chamar os vizinhos. Eu queria que você olhasse para esse texto e pensasse, se essa realidade acontecesse hoje, quem é você? O Judas, que vai vender geral, ou aqueles que permanecem fiéis? Irmãos, essa é uma indagação que a gente precisa carregar. Será que os problemas que nós olhamos hoje para a igreja, ou que nos impedem de ter comunhão com outros irmãos, o que nos impedem de progredir como igreja, não são pequenos demais para os futuros problemas que nos esperam? Será que não desenvolvermos maturidade, fé, paciência, ousadia, perseverança, nesse tempo hoje, diante de problemas tão pequenos que temos em nossas vidas, conseguiremos encarar tamanha perseguição? Será que hoje Deus permitir que o seu carro pare, a telha da sua casa quebre, alguém roube o seu celular, você continuaria sendo fiel a Ele? Porque chegará um tempo que tomarão todos os seus bens e vão te dar uma opção: comer ou ser fiel. Você conseguiria? A gente precisa se perguntar a isso. A gente precisa olhar para essa eternidade. A gente precisa pensar no pior cenário possível. Por que o exército treina mesmo não tendo guerra? Por que as tropas estão sempre em alerta mesmo não tendo batalha? Porque no dia que a batalha chegar, elas estão prontas. Se você é do exército de Cristo, você já parou que a sua vida é pequeno teste, pequeno preparo para as grandes batalhas que ainda hão de vir? E como é que você tem encarado? Murmurado? Reclamado? Jesus continua. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Você quer que Jesus volte? Compartilhe o evangelho. Você quer dizer, ora vem Maranato, e realmente viver essa palavra? Compartilhe o evangelho. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam que lhe for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Se tomassem as nossas Bíblias, você conseguiria falar de Jesus só pelos versículos ou os contextos que você lembra? Ou você fica, eu preciso ver o versículo na Bíblia. Eu nem lembro o que o versículo fala. Eu sei que alguns nem precisam tomar a Bíblia. As Bíblias já estão tomadas lá em algum canto esquecido da casa. Ou o aplicativo não é aberto há mais de 45 dias, 60 dias. Mas e aí, se tomasse? Você ainda é lembrar algo, algum conhecimento, alguma coisa que você carrega para compartilhar de Cristo? Pode ir. O irmão entregará a morte a outro irmão. Lembra que eu falei? Igreja é confiar naquele tempo a vida um ao outro. O pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Né? E aqui ele não está falando só pela falta de amor entre as pessoas. É para que não percam aquilo que têm, entregarão os pais que são cristãos. Aí tem pai que
Você conseguiria lidar com um tempo desse? Aí você está sem falar com seu filho, sem falar com a sua mãe, porque ela fez alguma feiura para você. Será que isso não é um preparo para um tempo mais desse? E sabe uma das coisas que te impede de ir para o céu? Está lá, na oração do Pai Nosso. Se vós não perdoares os vossos ofensores como Deus perdoa a você, não receberão o perdão dos vossos pecados. Pode ir. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. Aí a vizinha não fala comigo porque eu sou crente. Aí fulano não fala mais comigo porque eu sou crente. Aleluia, glória a Deus, é isso aí mesmo. Continua testemunhando com ela, ora por ela. Ora pelo seu ofensor, ora pelo seu perseguidor. Não é isso que a Bíblia recomenda? Ah, o cara da padaria fica debochando da minha fé. Ora por ele. Queridos, nós não temos noção do que era uma perseguição mundial. Como eu falei da Segunda Guerra Mundial, para mim é um mau exemplo. Imagina, quando os alemães entravam em uma cidade, eles perguntavam aos cidadãos daquela cidade, que não eram alemães, quem eram os judeus da cidade. Adivinha quem entregava os judeus da cidade? O próprio povo que estava sendo invadido pelos alemães para não entrar em conflito. Você tem noção disso? Um povo que está vindo me escravizar, mas já que eu vou ser menos escravo que o outro, eu entrego o outro. Quem entregou a maioria dos judeus não foi a investigação alemã. Eles chegavam numa cidade, pegavam o prefeito e falavam: quem é os judeus? Aí o cara, não sei o quê. A gente vai matar a sua família. Não, é fulano, é fulano, é fulano, 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 fulano. Entregava todo mundo. A gente não tem noção de que é uma perseguição. O crente no Brasil é meio Nutella, né? Ele já reclama, ai, estão perseguindo a gente. Ai, tudo é ai dele. Ai, eu vou lá protestar. Não ganha uma alma para Jesus, mas na passeata do Bolsonaro, lá vai. Não ganha uma vida para Jesus. Mas se tiver que levantar às 7 da manhã para ir lá na praia de Copacabana, ficar balançando que nem um macaco, vai. Irmão, você pode ir para onde você quiser, desde que você cumpra o que você foi chamado para ser. E também serve para o outro lado. Nunca defendeu Cristo na internet, mas defende cada ladrão. Se tivesse que escolher na cruz, escolhia os ladrões e deixava Jesus lá. Até o fim. Quando aí Jesus dá o sinal final, que ainda está longe de acontecer, mas a construção de um templo, hoje, ainda mais se fosse em Israel, acredito que não levaria nem 40 dias. Tá? Os caras levantam prédio aí, tu olha, daqui a pouco o prédio está todo pronto, imagina o pessoal que já está com tudo pronto, engatilhado, doido para construir. Quando, pois, virem a abominável desolação situada onde não deve estar, quem lê entenda, isso é uma passagem de citação a Daniel, é o sacrifício no templo. Isso aconteceu com Israel. O imperador que invadiu Israel para profanar o templo do Senhor sacrificou vários porcos lá. Tá? Ficou como um símbolo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí Jesus está falando literalmente sobre a destruição de Israel, tá? Fujam para os montes. Ele volta para a destruição de Israel. Quem estiver no terraço, não desça nem para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das grávidas daqueles dias, da que amamentarão naqueles dias. A gente pega esse final, o meio é a parte profética. O início, Jesus está falando da destruição do templo. E o final, ele está falando do sinal que acontecerá da destruição do templo. Você consegue entender isso? Porque que sentido teria para a gente crente Jesus falar, não volta para pegar nada no campo, não.
Se a gente está aguardando a vinda dele e estamos sob debaixo de perseguição? Sobre grávidas. Por quê? Porque todo exército, quando invadia um local, eles matavam as grávidas com bebê mesmo. Ainda que estiverem grávidas, aquelas que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno. Veja, não tem nenhum sentido para Jesus mandar a igreja orar para que a volta dele não acontecesse no inverno. Se a gente vai ser arrebatado ao céu quando Cristo voltar, o que importa se é inverno, verão? Ele estava falando, e novamente ele volta para a parte que pertence ao que aconteceria na destruição do templo. Pode ir. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação que nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus. E até agora, nunca mais, jamais haverá. E aí aqui isso serve tanto para aquele momento de Israel totalmente destruída e para o fim do tempo que nos aguarda. Por isso, quando olhamos para a Bíblia, nós temos dificuldade de entender o que é simples. Porque ou mistificamos o texto e achamos que todo o texto está falando de uma realidade futura, quando o que eu fiz com vocês foi só o quê? Uma interpretação do texto. Esses argumentos aqui fazem sentido para uma vinda de Cristo ou ele está falando de um assunto diferente? Esses aqui fazem sentido para aquele momento que eles estão vivendo? Ou são palavras que refletem o momento, o passado e o futuro? Porque você sabe diferenciar o que é uma palavra para o agora e uma palavra profética? Quando o autor diz que um filho virá, nascerá de uma virgem, para aquele autor ele estava falando de uma filha lá de um rei que teria um filho. Mas Deus estava usando profeticamente uma realidade atual para falar do quê? Do nascimento do Messias. Por isso teve muita coisa que Israel só entendeu quando aconteceu com o Messias. Quando aconteceu no Evangelho. Porque existiam muitas palavras que eram para a realidade atual e para a realidade futura que eles não conseguiam compreender. Por isso, quando a gente olha para a Bíblia, a gente precisa analisar o texto e o contexto, para entender se Deus está falando sobre algo daquele momento ou se é uma que a gente chama de palavra profética. Ela serve tanto para o passado, para o presente e para o futuro. Porque guerras e rumores de guerra existem no mundo desde quando? Desde que Caim matou Abel, foi a primeira guerra. Porque guerra é o quê? É uma violência do outro contra o outro que gera o quê? Homicídio. Ok? Então, qual foi a primeira guerra? Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Pelo motivo que muitas guerras acontecem. O que ele teve de Abel? O que ele teve? Ciúme, irmão. Porque a oferta dele foi rejeitada, ele matou o outro, não resolveu o problema da sua oferta. Muitos países atacam outros que falam, ele tem riqueza, vamos lá tomar. Eles não resolvem o problema deles da falta de riqueza. Ele olha para o outro e fala, eu posso tomar, vou fazer uma guerra. Eu posso oprimir, eu vou fazer uma guerra. Então, é uma palavra que serve para todos os tempos. Só que ele diz que é como um sinal, que essa intensidade vai aumentar. Fome existe no mundo desde quando? Em todos os tempos sempre houve períodos de escassez de comida. Talvez, mesmo o mundo produzindo 3 vezes mais do que ele precisa para alimentar a população mundial, existe uma grande parte de pessoas que passam fome no mundo. Explica isso, José. Se você buscar na internet essa informação, o que é desperdiçado como comida no mundo alimentaria 2 vezes a população faminta no mundo. E o maior desperdício não é do seu prato, que fala para a criança, né? Ó, lá na África tem alguém passando fome, se você não comer essa comida. Né?
Mãe, pai tinha mania de falar isso pro filho, né? Dizer que tem alguém passando fome para ele comer a comida toda. Seu filho comer ou não a comida não vai impedir o outro de passar fome, diga-se de passagem. Por quê? Você sabia que a maior parte do desperdício é que quando os agricultores eles têm uma superprodução, para que o preço do produto não fique tão baixo que eles não recuperem nem o que eles investiram, sabe o que eles fazem? Destrói. Jogam fora toda aquela produção. Ou seja, aquilo que Deus abençoou, eles destroem para não diminuir o seu lucro. Que loucura. O problema do mundo é falta de terra plantada? É falta de animal para comer? Não é. O problema do mundo sempre foi a ganância e o pecado que existe no coração do homem. E quanto mais esse pecado cresce no coração do homem, quanto mais essa sociedade se afasta de Deus e nega a sua existência, a tendência é que se aproximamos mais do fim e essa sociedade se torne pior do que as anteriores. Mas você que tem se apegado ao Senhor, tem feito dele a sua força, saiba que esses são só dias passageiros para você. O que te aguarda, o que te espera, é muito melhor e muito superabundante, ao ponto de que todo esse sofrimento, diz o texto, não se comparará à glória que no há de ser revelada. Paulo usa exatamente essa métrica. Tudo isso que passamos, tudo isso que suportamos nessa terra, não se compara com o que nos aguarda. E a pergunta é, irmãos, vamos passar isso juntos? Vamos passar isso como corpo? Vamos passar pregando o Evangelho de Cristo, vivendo suas promessas, compartilhando o seu amor, abrindo mão das nossas coisas para que elas se tornem coisas de Deus, abrindo mão da nossa ignorância, abrindo mão daquilo que nos pertence, os nossos direitos, para que possamos viver o Evangelho de Deus. Ou, quando chegar esse tempo, você vai trair o corpo e desistir da fé. O meu convite para você essa noite é dizer, não somos perfeitos. Ainda somos um corpo tentando se ajustar. Ainda temos que fazer mais exercício. Estamos meio, como igreja, ainda um pouquinho devagar. Ainda temos vários problemas. Às vezes nos esforçamos demais e alguma parte do corpo dói. E reclama e machuca as outras. Às vezes nos esforçamos de menos e uma parte do corpo acaba ficando preguiçosa. Ainda somos um corpo sendo ajustado pelo Senhor. Mas uma coisa eu sei, o Senhor é o cabeça desse corpo. E se você decidir estar conosco, confessando o Senhor Jesus como suficiente, eu creio que não só hoje, mas eu te amarei por toda a eternidade. Porque hoje eu posso te suportar em amor, mas quando Ele vier, eu te amarei por toda a eternidade. Hoje eu estou aprendendo a conviver com você, porque eu vou passar toda a eternidade com você. E eu prefiro encontrar pessoas que eu conheço lá, do que ter que encontrar um monte de desconhecido e ter que me enturmar. Amém?